Bom, gente, então, boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando, sou professor Maquidão, sou coordenador do curso de licenciatura. Vocês todas são alunas do curso de licenciatura em Física. Até agora, vocês tiveram aula com o professor Jorge Pimentel, que a gente dividiu a disciplina em duas partes, né, uma com cada um de nós. E ficou para mim esse segundo bimestre, onde a gente vai falar de lei de conservação. Vocês tiveram, durante o primeiro bimestre, uma discussão bem centrada nos esportes. E aí eu vou fazer uma mudança um pouquinho de direções, né? Vou nas aulas, nesses nossos encontros síncronos que vão estar gravados, eu vou falar um pouquinho dos assuntos que nos cabem, né? Que são as conservações de grandezas físicas. E aí sobrou para mim a parte das grandezas físicas que são utilizadas mais amplamente, não somente na ciência física, mas na ciência como um todo, que são os conceitos de energia e momento linear e momento angular. E aí a gente vai trabalhar isso a partir do material que eu já tenho construído, né? Eu compartilhei no AVA com vocês o link lá do Classroom, aonde tem todo o contexto do aprendendo Física 1 com tópicos de astronomia, que é um projeto que eu tenho para trabalhar com física de raios cósmicos, que é um pouco mais física moderna, física de pesquisa, né? Mas usando essas ideias dos raios cósmicos para trazer para a Física 1 e trabalhando com o livro do Randall Knight, da Física, uma abordagem estratégica. Nesse semestre a gente vai ter duas atividades, tá? E as duas atividades são atividades onde que serão atividades onde vocês vão estar preocupadas em me descrever o que vocês aprenderam. Tá? Vão ter alguns exercícios, algumas coisas relacionadas com a matematização da física, mas isso não vai ser o foco principal, vai ser a descrição do fenômeno a partir do que vocês aprenderam. Se vocês derem uma olhada lá no AVA, eu coloquei um videozinho de uma equipe da Universidade de Bristol que faz simulação de testes de colisão, né, crash test, aonde que eles faziam uma discussão a respeito da diferença no tempo de parada para dois automóveis, um a 65 km por hora e outro a 60 km por hora. E uma das coisas que vocês já devem ter notado ou visto durante a primeira parte da disciplina é que esses conteúdos eles são normalmente tratados com a questão ou somente do equacionamento, falando das velocidades propriamente ditas, e a partir disso a gente trabalha com o que se chama de cinemática, ou então com a questão da força, pensando na força de parada, ali na força responsável pela aceleração, a segunda lei de Newton, que permite que o carro freie e com isso pare. A frenagem, ali, falando a respeito da frenagem como um processo de atrito, conforme a gente já tinha visto. Para mim, coube falar nessa segunda parte da disciplina a respeito das grandezas físicas mais amplas. E uma das primeiras que vai aparecer é o conceito de momento linear. Tá? O momento linear está muito ligado com a ideia das colisões. E colisão acontece em inúmeros processos de interação. Basicamente, nós vamos pensar assim. A interação, quando ela ocorre, ela gera ou aceleração, porque a interação ocorre a partir de uma força, ou aceleração ou deformação. E, via de regra, as interações físicas que a gente tem no nosso cotidiano são interações onde existe um contato direto entre os corpos. E o contato direto, basicamente, sempre vai ser modelado por uma colisão, tá? Que é uma interação entre dois objetos. A definição de uma colisão é a interação entre dois objetos. Ela pode ter curta duração, ou seja, ser instantânea, ou ela ser um pouco mais demorada. Bem-vindo, Gabriel, boa tarde, nós estamos gravando, tá? E a gente depois vai estar tudo disponível lá no ar. E aí a gente vai ter vários exemplos. Dentro dos esportes a gente pode pensar
no tênis, que é quando a raquete bate na bolinha, a gente tem essa batida. Boa tarde, Michele, bem-vinda. Ou então, do contexto bem americano, do beisebol, ou do taco, que a gente jogava como criança lá. São todas questões onde existe uma interação de curta duração, e essa duração pode ser modelada como uma colisão. E todas essas interações vão ser colisões. Todo processo que a gente fala se reúne a uma força sendo aplicada a um corpo, pode ser pensado como uma colisão. E quando essa força ela age sobre um pequeno período de tempo, tá? Mas age sobre um corpo, ela é chamada de força impulsiva, ela fornece um impulso. A gente, historicamente, tem, quando o Newton descreve as forças, né, ele chama de força impulsiva e dá esse nome como a força que causa o movimento, como a força que transfere o movimento para um corpo. Então a gente vai ter, aqui tem uns pequenos desenhos, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, uma modelagem que, se fosse fazer um gráfico sobre força aplicada sobre uma raquete de tênis sobre uma bolinha, ao longo do tempo, ela é uma força que não é instantânea, propriamente dita, ou seja, não é pontual, ela ocorre por um determinado ponto e vai tendo uma deformação, por isso que ela tem esse formato. Não fiquem preocupados com a questão do formato, é para a gente fazer uma modelagem do problema. E basicamente vai ter a ideia ali da mudança, o que acontece está do lado direito da imagem, né? A velocidade da bolinha antes era da esquerda para a direita, tem a colisão aonde se fornece uma força, essa força impulsiva, e depois a bolinha vem da direita para a esquerda. Então a colisão ela mudou a direção da velocidade. A força mudou a direção da velocidade, o sentido da velocidade. Como mudou o sentido da velocidade? Ela mudou um aspecto da velocidade, ela é uma aceleração, e essa aceleração muda esse aspecto da velocidade, causada por uma força segundo a lei de Newton, conforme a gente já pode ter. E a gente pode modelar isso como a segunda lei de Newton. Né? Pensando, e aí não se assustem com os termos quando eu utilizo o termo derivada, porque é uma forma da gente escrever a física. Tá? A derivada nada mais é do que uma relação entre duas diferenças pequenas, entre dois intervalos pequenos. Então a gente pode modelar ou descrever a aceleração como uma relação entre uma mudança muito pequena de velocidade num instante muito pequeno de velocidade. Então eu simplesmente escrevo dessa forma. E a segunda lei de Newton ela pode ser escrita então como que é massa vezes aceleração, força, massa vezes aceleração. Ela é escrita como força vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, dv dt ou delta v, delta t. E se eu multiplicar os dois lados por dt para eliminar ou multiplicar cruzado, né, eu fico com uma equação que diz que esse termo da direita, que chama integral, que é uma soma, né, dos produtos entre força e tempo, é igual à diferença entre o produto da massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. E esse termo que aparece, massa vezes velocidade, ele aparece muitas vezes na física. E por aparecer muitas vezes na física, recebeu um nome especial. Na verdade, o Newton, quando ele fala da segunda lei de Newton, quando ele fala da sua segunda lei, ele descreve o movimento em termos dessa quantidade, esse m vezes v, que nós modernamente chamamos de momentum linear, ou momento da partida, momento linear da partida. E em algumas vezes, inclusive nos livros de ensino médio, é chamado de quantidade de movimento. É um vetor, porque a velocidade é um vetor, tem o mesmo sentido e mesma direção da velocidade, e não tem unidade propriamente dita. Ela é quilograma, metro por segundo, ou força vezes tempo, Newton vezes segundo. Não tem uma unidade específica. Tá? Ela tem essa unidade toda lá do sistema internacional.
Mas, como esses vetores, como ela é um vetor e ele é paralelo, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido da velocidade, ele também vai ser decomposto que nem é decomposto a velocidade. Por quê? Vamos pensar assim, ó, força é um vetor, tempo não é. Massa não é vetor, a velocidade é um vetor. O produto entre massa e velocidade também vai ser um vetor, que vai poder ser decomposto em componentes x e y, ou, se for em três dimensões, x, y e z. E como eu falei para vocês, o Newton ele não escreveu a segunda lei. Quando vocês tiverem a oportunidade na biblioteca, ou eventualmente entrem na internet e procurem o princípio do Newton, ele fala em termos do momento, diz que a força é a variação do momento no tempo, e não massa vezes aceleração. Tá? Porque eu posso escrever com componentes, eu tenho, dependendo da direção, ou seja, a variação dos componentes do momento na direção x está associada ao componente x da força, a variação dos componentes na a variação do momento na direção y está relacionada ao componente y da força, usando o princípio lá que a gente aprende na geometria analítica da independência linear ou da superposição das coisas. O lado esquerdo, portanto, dessa equação m vezes v, a gente definiu como momento, ou seja, é uma diferença entre momento inicial e momento final. O lado direito, que tem esse símbolo da cobrinha, chamado de integral, que é uma soma sobre todos os tempos, é definido como o impulso. O impulso ele é definido, bem-vinda Luana, boa tarde, o impulso ele é definido, pode ser usado pela letra I ou pela letra X, J, mas ele é definido como um produto entre a força e o intervalo de tempo. Se eu tiver intervalos de tempo muito pequenos, eu vou somar todos eles, aí aparece essa integral, que é uma soma de todos os intervalos de tempo. Então, a gente pode pensar lá naquela primeira figura que eu mostrei para vocês, da interação entre a raquete e a bolinha. Eu disse que não era pontual, ela era dividida no tempo. Eu podia pensar que toda aquela curva, toda aquela área debaixo daquela curva é o impulso que a raquete faz sobre a bolinha. Porque tem a força e tem um intervalo de tempo que demora. Ali a força não é constante e, portanto, é mais difícil da gente calcular. Mas em muitos casos a gente tem força constante que permite um cálculo direto de acordo com a área. Então, basicamente, a gente pode pensar que o impulso médio vai ser o produto médio da força pelo intervalo de tempo que demorou a interação. Então a gente tem uma ideia básica de que segundo a lei de Newton, força, massa, peso, aceleração, também pode ser escrito como algo chamado de teorema impulso-momento, que diz que o impulso da força sobre um corpo equivale à variação do momento da força. É muito mais complicado falar isso do que falar força igual a massa vezes aceleração. Mas no fundo a gente está falando de quantidades muito próximas que podem ser relacionadas. Pensem o seguinte, tá? Quando um jogador de futebol chuta a bola, tá? A bola tem um contato com o jogador, faz uma determinada força. E essa força imprime uma aceleração na bola. Só que, de acordo com o tempo de contato que o jogador tem que o pé do jogador tem com a bola, a cabeça que o jogador tem com a bola vai sofrer uma variação de movimento, uma variação na sua quantidade de movimento diferente. Tá? Vocês são jovens, né? Mas tinha um jogador de futebol, Roberto Carlos, talvez vocês tenham visto, que ele batia falta pela seleção, ou pelos times, fazendo uma curva muito grande na bola. O que ele usava? Basicamente, ele prolongava o contato do pé com a bola, fazendo com que esse contato tivesse componentes que cresciam nas direções x, y, z, né? As componentes diferentes,
por tempos diferentes, fazendo com que a bola descrevesse uma curva. Tá? Só para ter uma ideia, a descrição apareceu. Apesar de parecer simples, né? O jogador teve um contato de 0,004 segundos com a bola, com uma força tal, e isso causou que a bola tenha uma mudança de velocidade dela, está parada para tanto, de tanto. A descrição de um chute de futebol, tá? Vocês estavam fazendo com o Jorge lá, falando sobre esportes, né? De uma batida de falta com curva, fisicamente falando, ela é extremamente complicada porque envolve componentes diferentes e mudanças de momento, de quantidade de movimento, em diferentes direções também diferentes, fazendo com que a bola curva. Basicamente é isso. Basicamente. Tá? A descrição, por exemplo, virou artigo científico na época, e não artigo científico para a revista brasileira, artigo científico da Nature, mostrando como é que era a análise do chute numa falta batida desse tipo, tudo baseado na ideia do teorema impulso-momento, que é uma outra forma de escrever a segunda lei de Newton, não muda nada nesse sentido. Tá? E, então a gente vai ter essa ideia de que o momento total vai ser o momento inicial acrescido desse impulso pela definição que a gente tem para lá. Então a gente podia representar isso como um gráfico de barras, tá? Pensando assim, ó, momento que o grupo, que a partícula que eu estou analisando tinha antes do movimento, antes da interação, antes da colisão, o impulso proporcionado e o momento final. Aqui eu tenho, por exemplo, o objeto possui 2 kg metro por segundo de momento, tem um impulso de 1 kg exercido sobre ele, aumentará para 3 kg metro por segundo. Tá? Aí tem esse da letra A, bonitinho aqui. Essa situação. Na letra B, nesse gráfico da direita, eu tenho o gráfico de barras com uma colisão na parede. Olha só. A bola vem se movendo para a direita, por isso que está positiva. Então, nossa convenção do movimento para a direita é positivo. Recebe um golpe da parede, pensando assim, a força que a parede faz, o impulso que a parede faz, é um impulso para a esquerda, porque faz com que a bola volte para a esquerda, e a bola volta para a esquerda. Note que o impulso muda totalmente a direção da velocidade, o sentido da velocidade, fazendo com que ela mude para a esquerda. O gráfico de barras segue esta coisa aqui, isso aqui. Aqui é um F e aqui é um mais, tá, gente? Eu me passei ali nas coisas e copiei as mesmas coisas. Então, a gente vai ter, em inúmeras situações, a ideia de resolver problemas que envolvam essas quantidades. Porque estão pensando em colisão. Tá? Então, sempre nós vamos pensar em duas situações. Aí eu vou ter muito dessa questão de estratégia para a gente resolver problemas. A gente tem que perceber quanto vale o momento inicial, saber velocidade, massa e velocidade inicial, como é que foi o momento, como é que foi o impulso do corpo, e a partir disso pode chegar na velocidade final. Tá? Aqui eu tem alguns exemplos, tá? Eu não vou descrever eles, porque o foco que a gente tem nesse nosso primeiro momento não vai ser um foco de matemática, mas eu vou trazer para vocês. Tá? A gente então tem essa possibilidade, bem-vinda Juliana, boa tarde. Tá? A gente tem a possibilidade de modelar e vão aparecer ao longo das minhas apresentações, se vocês forem lá no Classroom, vão ver que vão ter muitos desses chamados box táticos para como é que a gente vai resolver problemas, ou como é que a gente vai analisar situações que envolvam essa questão. Tá? Então, a gente sempre vai ter uma situação desse tipo, ó, desenhar as figuras antes e depois, tá? Definir sistema de coordenadas, definir símbolos, listar as informações, identificar as incógnitas e, se for possível, desenhar o gráfico de barras. Isso vai aparecer
bastante ao longo das apresentações, ao longo das discussões, mas hoje nosso foco não vai ser nessa matemática. Por que o nosso foco não é na matemática hoje? Porque eu quero falar para vocês, e hoje eu não vou encerrar a questão do momento, né? Mas eu vou falar para vocês a respeito de grandezas que são conservadas. Na física, na natureza, até agora a gente estava preocupado na descrição de movimentos sem muito das suas causas, ou então a descrição das causas sem se preocupar com sua origem ou com o que elas, quais são os efeitos na vizinhança. Né? Então, vocês trabalharam com movimento, cinemática, ou então com forças, pensando na força propriamente dita. Tá? Só que na natureza a gente trabalha com as chamadas leis de conservação. O que são leis de conservação? A gente precisa, para descrever qualquer coisa ou para tentar modelar qualquer sistema, e vamos pensar assim, a física que a gente está estudando é uma física que busca entender a natureza. Tá? Vocês já devem ter percebido, até no dia a dia de vocês, que a descrição pura e simples da natureza requer que a gente faça simplificações, que a gente use modelos. Tá? Por descrever cada sistema, cada fenômeno separadamente, acaba tendo um gasto de energia desnecessário. O que a gente procura no nosso dia a dia? E aí eu não estou falando só da física. Nós procuramos por similaridades, nós procuramos por situações semelhantes e utilizamos a forma para agir a partir dessas situações semelhantes. A gente já fez algo parecido anteriormente na nossa vida, ou alguém já fez algo parecido naquela situação, a gente segue o que aquela pessoa fez, tá? E busca resolver nesse sentido, aquelas situações naturais que vão acontecendo no nosso cotidiano. A física, como ciência, ela trabalha da mesma forma. Ela está pensando em descobrir situações que possam simplificar a análise, que possam simplificar a forma como tu está vendo. Tá? Eu posso dar como principal exemplo para vocês a ideia da previsão do tempo, da meteorologia. Tá? A meteorologia, cada sistema é um sistema diferente. Tá? Só que tu não pode simplesmente, cada vez que tu precisa fazer precisa fazer previsão do tempo, ou tu precisa fazer um mapa a respeito, um mapa climático, tu começar do zero. Tu começa a partir de modelos. E a física também trabalha com isso. Porque o clima é um modelo físico que a gente pode trabalhar. Um modelo físico, químico, biológico, mas é um modelo físico que a gente pode trabalhar. Então a gente utiliza modelos. E nesses modelos a gente busca simplificar as coisas. Para simplificar as coisas, a gente, em geral, busca encontrar quantidades conservadas. E uma das primeiras quantidades conservadas que a gente quer buscar, existe um teorema na física que diz que quando tu tem uma quantidade conservada é porque existe uma simetria, algo que tu podes comparar naquela situação. A primeira situação que a gente vai aparecer é a conservação do momento. O que é conservação do momento? É aquela onde que a gente analisa um sistema que não tem perdas durante a colisão. Tá? Ou é o sistema aonde que tu pensa que a colisão está isolada. Só tem forças agindo naquele momento na colisão. Então eu posso pegar aqui como meu modelo, tá? Dois objetos que eles interagem, eles colidem e ricocheteiam. Tá? Durante a colisão, como só tem essas duas forças, lembrando lá das leis de Newton, o par de forças que está agindo é um par ação e reação. Tá? E aqui eu vou, para simplificar, pensar numa situação unidimensional. Né? O objeto 1 e o objeto 2 vêm na horizontal, um da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda. Ao colidirem, eles só colidem na horizontal. A mesma força que a bolinha, que o objeto 2 faz sobre o objeto 1 é igual em valor à força que o objeto 1 faz
no 2, só com sentidos diferentes, mesmo valor, mesma direção, sentidos diferentes, terceira lei de Newton, e depois eles seguem também na horizontal. Eu posso pensar aqui que, de acordo com a segunda lei de Newton, pensando no momento, a força que 2 faz sobre 1 é responsável pela modificação no momento, tá? Momento sempre na direção x, da partícula 1 no tempo. E a força que a partícula 1 faz, o objeto 1 faz sobre 2, é responsável pela mudança de momento do objeto 2. Só que pela terceira lei de Newton, esta força aqui é igual à anterior, só com sinal de menos. O que acontece? Se eu somar esses dois termos, esse com esse, do lado direito eu tenho a variação do momento em 1 mais a variação do momento em 2, e do lado direito eu tenho a soma das forças de 2 sobre 1 de 1 sobre 2, só que elas são iguais a menos do sinal, ou seja, somando as duas dá zero. Isso quer dizer que, como pensando nisso aqui como um operador, essa variação em relação ao tempo é a mesma nos dois, eu posso fatorar, e eu vejo que a grandeza P1, Px1 mais Px2, ela não varia no tempo. Se eu estou falando que a variação dela é zero, significa que ela não varia no tempo. Isso quer dizer que ela é constante. E como ela é constante, eu cheguei numa lei de conservação. Isso quer dizer que, não quer dizer que a soma dos dois tem que dar zero. Quer dizer que a soma dos dois momentos antes da interação e a soma dos dois momentos depois da interação vai seguir a mesma. Se somando os dois valia 20 e antes da interação, a soma dos dois depois da interação vai também ser 20. No caso que eu peguei aqui, eu tenho uma colisão onde as duas vinham na mesma direção, quer dizer, mesma direção, sentidos contrários. Tá? Não falo nada sobre as suas velocidades, não falo nada sobre suas massas, mas eu posso dizer que, se eu considerar, e ali eu tenho que pensar, uma está indo da direita para a esquerda, consequentemente positiva, outra está vindo da esquerda para a direita, consequentemente negativa, somando esses dois momentos, produto de massa e velocidade, antes da interação, estado aqui de cima, vai dar os mesmos valores que se eu somar o produto de massa vezes velocidade para o 1 e para o 2 depois da interação. Isso significa que uma grandeza é conservada. Mas para que isso é importante? É importante para a gente trabalhar um monte de coisa na física. Só para ter uma ideia, gente, a ideia de toda a perícia dos acidentes de trânsito, ela é baseada nisso. E olha que o acidente de trânsito não está pensando somente em colisões de uma dimensão, porque essa é a colisão mais estranha que existe, porque afinal de contas significa que um vai bater de frente no outro, né? Mas tu vai pensar em outras componentes, mas aí tu vai pensando assim, isso aqui vale para a componente X, vai valer igual separadamente para a componente Y, vai valer igual separadamente para a componente Z. Em cada uma das componentes eu tenho conservação do momento da colisão. No momento da colisão, a gente vai ter isso como principal situação para fazer análise. Para outras situações, tá? Se a gente for jogar bilhar, é uma coisa que eu sempre brinco com os alunos dizendo que uma mesa de bilhar, uma mesa de sinuca, é um instrumento extremamente importante para ter um laboratório de física. Tá? Fora que os alunos também vão gostar muito de participar dessas aulas, porque é uma forma divertida de entender e de trabalhar com essa questão de colisões e conservação de momento. Mas não vai somente nisso. Toda situação onde vai ter interação entre dois corpos, vai existir transferência de momento e a gente pode modelar como uma colisão. E na colisão a gente está trabalhando com a conservação de momento. Tá? Então a gente vai poder trabalhar com todas as situações, inclusive com a situação chamada de acoplamento. Tá? Eu posso pensar
numa questão que eu tenho 2 vagões de trem, tá? Um vagão está parado e vem um outro vagão e acopla nele, os dois seguem os dois seguem em movimento. Por que isso acontece? Basicamente por conservação de movimento. Eu tenho uma situação que é assim, 2 vagões, um com massa 1 em 1, outro com massa em 2. Inicialmente um tinha velocidade inicial 1, o outro tinha velocidades finais. Né? Um tinha velocidade inicial, o 1 tinha uma velocidade, o 2 tinha outra velocidade, e eles têm velocidades finais. Pensando assim, ó, o vagão 1 ele se move inicialmente com uma velocidade chamada de VI, velocidade inicial. E o vagão 2 está parado, velocidade 0. Substitui aqui, portanto, esse termo por 1, por VI, e o outro por V por 0. A massa dos vagões é exatamente a mesma, então eu posso simplificar chamando de M. O lado esquerdo, o lado final, diz que 2 vezes massa vezes a velocidade final vai ser igual ao lado direito, que é massa vezes a velocidade inicial mais 0. Como a massa não é nula, eu posso dividir os dois lados por m, cancela, portanto, e eu chego a uma resposta que diz que a velocidade final do conjunto dos dois vagões vai ser metade da velocidade inicial do vagão 1. Isso é uma previsão simples que a gente pode fazer a partir dessa ideia da colisão e do acoplamento dos vagões. Não está falando nada, não, a gente não está modelando nada mais complexo, está modelando somente a colisão. Ah, mas não dá esse valor porque tem outras situações. Sim, aí entra aquilo que eu falei. A gente começa a analisar uma situação física, uma situação do nosso dia a dia, a partir de um modelo. E o nosso modelo está aqui. A partir daí eu tenho a conservação de momento. A partir daí eu vou fazer uma análise do quais são as outras fontes que podem não permitir que o momento seja conservado. Mas o meu modelo inicial diz que o momento vai ser conservado na colisão. Tá? Isso vai valer para 2 partículas e vai valer para um conjunto de quantas partículas eu tiver. O que significa isso? Cada vez que eu botar mais uma partícula, eu vou ter mais equações, mais matemática. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 2 corpos interagindo, eu tenho 2 velocidades iniciais, 2 massas e 2 forças de interação entre eles para chegar a 2 velocidades finais. E essas 2 forças elas se anulam mutuamente, porque são para ação e reação. Se eu tenho 3 corpos, eu tenho 3 velocidades iniciais, tá? E um conjunto de 6 forças. Aqui 1 faz no 2 e aqui 2 faz no 1. Aqui 1 faz no 3 e aqui 3 faz no 1. Aqui 2 faz no 3 e aqui 3 faz no 2. Claro que essas 3 forças elas vão ser pares de ação e 6 forças. Vão ser pares de ação e reação e eu vou ter 3 forças apenas. Mas se elas não obrigatoriamente mais vão estar trabalhando na mesma direção. Então sempre ter esse cuidado. Quanto mais partículas eu colocar no sistema, mais matemática eu vou precisar ter. Eu vou ter a mesma colisão, tá? Vou ter os processos de colisão e eu vou ter essa questão do momento final e do momento inicial das partículas a serem mexidas. Tá? Muito utilizado isso, principalmente quando a gente vai falar sobre gases, que tem uma quantidade muito grande de partículas, típica da física 2, tá? Aonde tu vai trabalhar com uma situação com várias interações a serem modeladas. E aí tu vai aumentando as tuas situações. Tá? Mas eu continuo tendo todas essas questões. A diferença que vai aparecer, tá, é que eu vou precisar ver se existem forças agindo externamente sobre o sistema. E aí eu consigo chegar, mais uma vez lá, por conta de todas as questões, tá? As forças de interação dentro do sistema como um todo, elas acabam se anulando.
Ou seja, dentro do sistema eu posso usar a conservação do momento. E aí eu volto a ter somente as forças externas agindo, são as forças resultantes que vão mudar o momento total do sistema. Então, se o sistema está isolado, assim como a gente pensou no início, né, a gente continua tendo a conservação do momento. Por quê? Porque ela vale para todos os sistemas com colisão. Sistemas isolados vão conservar o momento. Se eu tiver qualquer situação aonde eu perca esse isolamento, o momento vai sofrer variações, vai sofrer modificações ao longo do tempo. E ele vale, mais uma vez, tanto componente por componente, uma vez que o vetor que o momento é um vetor. O momento é um vetor, consequentemente a gente tem que tratar componentes x com componente x, componente y com componente y de forma separada, porque são situações de independência linear. Eu vou falar desse slide aqui, onde estamos pensando assim. Digamos, isso aqui é aquela questão dos gatilhos, né? Que eu tenha duas bolinhas de massas diferentes que são colocadas dentro de um tubo, tá? Que tem uma mola entre elas. E eu empurro as bolinhas de forma a comprimir essa mola. Uma das bolinhas tem 30 gramas, outra tem 10 gramas, tá? E eu tenho um dispositivo que trava a mola quando ela é comprimida, e quando eu libero as bolinhas, cada uma delas sai com uma dada velocidade. Tá? Como não tem massa, eu tenho duas bolinhas, aí diz que a de 10 gramas sai a 6 metros por segundo de velocidade, e eu quero saber com que velocidade sai a de 30. Vou pensar, isso é um sistema isolado, as duas bolinhas. Inicialmente elas estão em repouso, as duas estão com velocidade zero, e depois de ser lançado, a de 10 gramas, que está indo para a direita, sai com velocidade de 6 metros por segundo, a de 30 gramas está indo para a esquerda, se está indo para a esquerda a velocidade vai dar negativa, tá? E que eu não sei qual é a velocidade. Pensando, como o sistema está isolado, eu posso aplicar a conservação de momento. E, inicialmente, componentes iniciais, tá? Eu posso simplesmente dizer que dá zero, uma vez que as duas velocidades são nulas e qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Então eu fico com uma situação que é massa 1 vezes velocidade final do corpo 1, mais a massa 2 vezes a velocidade final do corpo 2, vão dar zero. Se eu colocar as massas, uma massa é 10 gramas, a outra massa é 30 gramas, assim, M1 aqui para mim é 30 gramas, M2 é 10 gramas. A velocidade final do 1 eu não sei ainda, que é da de 30 gramas. A velocidade final do 2 é 6 metros por segundo. Eu posso transformar para quilos? Devo transformar para quilos, professor? Até deveria, mas como as duas massas estão em gramas, eu posso simplesmente cancelar o grama, né? Então eu fico aqui isolando a situação. Massa 2, 10, sobre massa 1, que é 30, é 1/3. Velocidade final, que é 6, 1/3 de 6, 2 metros por segundo, só que para a esquerda, como aparece sinal de menos. Era de esperar isso. Por que era de esperar isso? Aqui na avaliação. Se o momento inicial era nulo, eu posso esperar que a relação que eu tenha de velocidade seja inversa à relação de massas. Como a bolinha que saiu a 6 metros por segundo, ela é 3 vezes mais leve do que a bolinha que sai do outro lado, é de se esperar, uma vez que o momento tem que ser o mesmo, que essa bolinha 3 vezes mais leve saia 3 vezes mais rápido.
compartilhado. Mais leve, sai mais rápido para compensar. Mais leve, sai mais rápido do que m vezes v. Então, é de se esperar que essa velocidade seja 3 vezes mais rápida do que da outra bolinha, por isso dá os 2 metros por segundo. Até aqui, gente, eu sei que comparado, eu vou até dar uma paradinha para não tocar direto o capítulo, né? Comparado com o que o professor Jorge estava fazendo com vocês, que era uma coisa mais conversada para vocês trabalharem, parece meio assim de sopetão eu chegar dando conteúdo. Mas por que eu queria falar para vocês inicialmente isso? A ideia da aula, a ideia do encontro síncrono desses momentos aqui, é que a gente tenha um contato com os conteúdos da Física 1. Mas é uma coisa que é difícil da gente pegar e sair. Só que, como o que eu pretendo falar com vocês é a ideia de verificar o que vocês conseguem captar a respeito das leis de conservação, eu vou apresentando e vou mostrando para vocês esses conteúdos do jeito que o livro vai apresentando e tentando traduzir da melhor forma possível. Tá? Como eu falei, o material está todo disponível no Classroom, o link do Classroom está lá no Ava. Tá? Eu não quis trazer todo para dentro, está pronto no Classroom, como eu tinha preparado ele lá no início de 2020, antes da pandemia, e deixei ele por lá. Então vocês têm acesso a todos os slides do livro, que a gente montou a partir do livro, o livro-texto, tá? E tem um texto introdutório a respeito dos raios cósmicos, né, que eu vou usar como motivação para a gente fazer algumas tarefas a respeito de problemas envolvendo esses conceitos dos raios cósmicos. Não precisa entender física de partículas. Tá? Nós vamos usar isso no contexto da Física 1 para ensinar alguns tópicos nesse sentido. Por isso que a aula, que acaba sendo uma aula do estilo quase tradicional, com eu mostrando para vocês os tópicos, ou falando para vocês os tópicos. Vão surgir termos matemáticos que vocês talvez não estejam ainda seguros. O termo de integral certamente vocês não conhecem ainda, porque é pegado no cálculo 2, mas ele aparece muito mais para simbolizar algo que é uma soma, que é uma área. E eu vou tentar sempre, na medida do possível, falar para vocês como essa matemática, que parece meio maluca, pode ser relacionada com a ideia da natureza. Então a gente tem duas situações. A modelação, a modelagem, tá? E a questão da resolução de problemas. Tá? Eu vou parar aqui e na semana que vem eu vou falar para vocês a respeito dos tipos de colisão. Colisões inelásticas, colisões elásticas. Mas vocês já têm à disposição, eu não vou passar tarefas para vocês ainda, a primeira ideia é que vocês se ambientem com o material, tá? Até para ter tudo na mão e dentro lá vocês podem dar uma olhadinha já, quando tiverem um tempo, até anotarem alguma dúvida, anotarem algum questionamento associado com esse conteúdo, que é a ideia da disciplina nesse segundo bimestre é trabalhar com essas situações. Tá bem, gente? Alguma dúvida ou algum comentário até aqui? Tá todo mundo entendendo tudo? Não, tá. Mas algum comentário até aqui? Algum questionamento que vocês gostariam de fazer? Eu lembro que essa aula, do jeito que está gravada, está sendo gravada, né? Eu vou disponibilizar ela, assim que terminar, eu termino a aula, eu encerro a aula aqui, eu já faço o upload dela no YouTube e compartilho dentro do APA, para vocês terem acesso à explicação, a aula provavelmente fica dada, né? Então se sintam à vontade para qualquer coisa. Vocês podem entrar em contato comigo pelo AVA, pelo meu e-mail que está no AVA, ou até mesmo quem é do grupo, quem já está no grupo lá do DAC, do WhatsApp, tem meu contato lá, vocês podem entrar em contato comigo para qualquer coisa, para falar,
para chorar as mágoas, para perguntar qualquer coisa, podem se colocar à disposição. Me coloco à disposição, tá? Se não tem nenhuma questão, gente, eu vou encerrar o nosso momento síncrono, né? Espero vocês na próxima terça-feira para a gente conversar mais um pouco, né? E aí eu completo os slides, esses slides aqui do capítulo 9 que aparece ali, né? Falam sobre momento e impulso e momento. E a gente vai trabalhar com a ideia de colisões, provavelmente hoje eu vou trazer alguns exemplos práticos que vocês vão trabalhar depois disso. Tá ok? Gente, só para ver se vocês estão aí, pelo menos me respondam ali no chat. Ok, professor. Tá bem, obrigado, Cassiano. Tá? Então, eu vou encerrando, tá? Encerro a gravação aqui. Já espero vocês na semana.